Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão cheios do Espírito já aqui nessa noite? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é noite de ceia. É noite de celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus. É o motivo por o qual nós estamos aqui hoje, porque Ele morreu e ressuscitou. E hoje somos livres para poder adorá-lo, sentimos a sua presença. Amém? Porque no dia que Ele morreu, que Ele disse está consumado, aconteceu algo incrível. O véu do templo se rasgou. Eu sei que tem muita gente que pensa que o véu do templo se rasgou porque agora isso é muito bom, porque agora podemos entrar. É verdade, isso é uma verdade. Mas existia algo ainda mais poderoso. O véu do templo se rasgou para que ele pudesse sair. E agora não é mais lá no templo em Jerusalém que você pode adorar. Hoje ele saiu para morar dentro de você. Amém? Por isso que hoje nós levantamos mãos santas aqui e podemos sentir a presença dele. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Ronildo já passou as informações. Vamos ter que botar ventilador. Quem puder trazer no domingo, ventilador ajudando, traga. Não ficar muito calor, porque a gente não tem ventilador suficiente. Na verdade temos um ventilador ali dos kids. Então vamos falar com alguns irmãos que pode trazer debaixo do braço, para a gente poder lembrar de quando a gente começou. Que quando a gente começou não tinha nada. Então a gente falava, os irmãos traziam as cadeiras de casa e trazia o ventilador. Vamos repetir isso, mas não porque não temos, é porque nós estamos carecendo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês lá no Velho Testamento. Vamos tentar achar Jesus no Velho Testamento. E que eu digo para os irmãos, aproveitar esse ensejo aqui. Isso aqui é coisa de reunião de líderes que a gente faz, ou então capacitando. Mas vamos falar logo aqui. Para todos que vêm aqui em cima e pegam o microfone para dar uma palavra, para falar de oferta, para qualquer coisa. Toda vida que você for abrir lá na velha aliança, no Velho Testamento, você tem que ter revelação para achar Cristo. Ok? Sempre tem que achar Cristo no Velho Testamento. Ou então, pastor, não achei. Então vai lá para o Novo. Abre o Novo. Se você não tem, não sabe, vai para o Novo, fica mais fácil. Para quê? Para você não ministrar algo que é da lei. E nós não somos uma igreja da lei, nós somos uma igreja da nova aliança. Amém, irmãos? Mas hoje eu quero dar mais um exemplo aqui para vocês, né? Nós já pregamos aqui, não só uma vez, mas muitas vezes. Nós já falamos aqui do poder de falar. Nós já falamos aqui que o milagre está onde? Na sua boca. Nós já falamos aqui. Então você já sabe que no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, a fé se expressa como? Falando. Está escrito lá em 2 Coríntios 4,13. Criem, por isso nós cremos, por isso que nós falamos. Então a fé da nova aliança se expressa falando. Tudo é pelo falar. Lá no Salmo 91, Salmo de Davi, o que é que ele diz? Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a minha morada. Já viu esse Salmo? Salmo 91, tem casa aí que fica aberto, a Bíblia nesse Salmo. Mas ninguém se atenta do que a primeira palavra que ele disse. Pois disseste. Ou seja, porque você disse, você fez do Senhor o seu refúgio. Porque você disse, o Senhor é a tua morada. Pois disseste, praga nenhuma vai chegar à tua tenda, nenhum mal, nenhuma seta vai chegar até você. Por quê? Pois disseste.
Você está entendendo, sim ou não, irmão? É o poder do falar. É por isso que você é protegido, porque você fala: eu sou protegido, sou guardado no nome de Jesus. Não há nenhuma condenação. Então todos os cultos nós estamos aqui. Se você perceber, todo culto nós estamos aqui falando e estimulando a você a declarar. Diga: não há mais nenhuma condenação. Diga: você é abençoado, eu sou abençoado. Porque há um poder no falar. Nós estamos na nova aliança. E esse poder da fé se manifesta falando. Você sabe, a salvação é o maior presente que Deus poderia nos dar. E como que você recebe a salvação? Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com a boca se faz confissão para a salvação. É com a boca que faz confissão para a salvação. Então a fé para a salvação, ela é liberada como? Porque você é salvo pela fé. Mas como que essa fé é liberada? Falando. Efésios capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo dá ali a receita de você ser cheio do Espírito. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito, irmão? O que é que ele diz? Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós. Então você é cheio do Espírito falando, abrindo a boca, colocando a palavra para fora. Não é calado, é falando. Domingo passado, a Laiane ministrou aqui. Talvez você não tenha percebido, você nem está conectando, mas ela falou disso. Ela falou da oração intensa, foi isso? Oração intensa. E qual é a oração intensa? Tiago diz que a oração de Elias intensa foi aquela que ele só declarou, que para nós nem era oração. Ele disse: olha, vai acontecer isso, e pronto. Ele declarou. E Tiago chama isso, ele fez uma oração intensa. E ela fez a comparação da outra oração que ele fez. Botou cabeça no meio das pernas, orou 7 vezes, de joelho. É a oração que você acredita que é poderosa, que faz as coisas acontecer. Essa era a oração que fazia as coisas acontecer na velha aliança. Na nova aliança, a fé é liberada como? Falando. Isso está escrito aonde? Lá no Velho Testamento. E Tiago relata por quê? Para que você hoje saiba como que se manifesta o poder de Deus na sua vida. É declarando. A oração mais poderosa que você faz aqui não é aquela que você simplesmente ora e fala: Senhor Deus, tu que estás no mais longínquos céus, tu que é poderoso e que vem me socorrer, e dá até aquele gente que ora assim, né? Já viu? E não sei o que, não sei o que, e não sei o que, Deus, e tal, e se balança para lá e se balança para cá, porque Deus. Não, irmão. Você sabe qual é a oração poderosa? É aquela oração cheia de fé, assim: vai acontecer, porque Deus me falou. O Senhor disse: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Pastor, eu orei? Orou. A Laine ensinou isso domingo passado. Você orou, uma oração poderosíssima. Declarou: pois disseste, nenhum mal chegará à minha casa. Pois disseste, não vai acontecer, porque você falou com fé. Essa é a oração da nova aliança. Você abra a boca para declarar aquilo que Deus pensa ao seu respeito, aquilo que Deus formou você, quem você é em Cristo Jesus. Mas vamos lá. Hoje eu quero trazer um exemplo, porque tudo isso aí eu já falei para você.
você. Tem dois eventos lá no Velho Testamento que simbolizam a velha e a nova aliança. Que evento é esse, pastor? O evento em que Moisés fere a rocha, e a rocha dá água. Quantos já viram isso aqui na Bíblia? Quantos já ouviram alguém pregar, falar? Você já ouviu? Vou falar para você hoje que não ouviu. Vou contar essa história para você. Então tem esse evento aqui. Ou seja, deixa eu contar para você um pouco. A Bíblia fala, irmão, que o povo saiu do Egito. Você sabe disso. E foi para o deserto. E eles começaram uma peregrinação. No começo dessa peregrinação deles para o deserto, bem lá no começo, não sei, talvez 4, 5 meses que eles estavam lá, acabou a água, não tinha água, e o povo murmurou. E aí Moisés foi lá falar com Deus, e Deus falou para Moisés: olha, Moisés, faz o seguinte, pega o teu bordão, vai lá na rocha e fere a rocha. Quando você ferir a rocha, vai sair água da rocha, e o povo vai beber. O povo e os seus animais, seu gado, tudo. Ok? Vamos ver isso na palavra de Deus. Êxodo capítulo 17, versículo 3. Vamos ler. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então chamou Moisés o Senhor, que fizera a este povo. Só lhe resta me apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns anciões de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio. O rio que ele está falando aqui é o rio Nilo, que ele transformou em sangue, ok? E vai, e eis que estarei ali diante de ti. Vai estar só não, vou estar diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e ferirás a rocha, dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então, presta atenção, essa aqui foi a primeira vez, né? Primeira vez desde o início da peregrinação, primeira vez que aconteceu isso aqui. Mas você sabe que o povo passou 40 anos lá rodando no deserto. No final dessa peregrinação, ou seja, depois de 40 anos, o que é que acontece? Eles estão passando no mesmo lugar. Olha só. E o que acontece? A mesma situação. Tem sede, acabou a água, tem água. E o povo murmura novamente. Presta atenção. Quero ler com você agora. Isso é lá na frente. Li a do começo. E esse, vou ler lá na frente agora no final. Lá em Números capítulo 20. Vamos ver do versículo 2 em diante. Quero mostrar ensino para você, tá? Você aprender aqui sobre ver Jesus em tudo, que é maravilhoso como Ele está em todas as coisas. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque nos trouxe a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? É a mesma ladainha, né? Que não é de cereais, nem de figos, nem de vindes, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes
desapareceu. Ok? Disse o Senhor a Moisés: toma, presta atenção, que eu vou falar aqui para você não perder, senão você não vai entender nada hoje. Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, e teu irmão, e diante dele falai a rocha. Observa que na primeira ele disse o quê? Fere a rocha. Agora ele está dizendo o quê? Fala a rocha. Mudou a instrução de Deus. Ok? E dará água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Que bordão, irmão? Que bordão? Diante do Senhor. Você observou que lá ele mandou, pega o teu bordão, mesmo que tu feriu o Nilo, mas aqui ele está falando de um outro bordão. Você nunca percebeu? É outro. Pega o bordão que está diante de mim. Ok? Moisés foi lá e pegou. Ok? Versículo 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura não faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhes dei. Presta atenção, vamos aqui ver se você entende. Nós temos aqui 2 eventos aqui, que eles estão o que, irmão? Relacionados, eles estão conectados. Por quê? Porque esses 2 eventos, eles são simbólicos, para que você entenda. Por quê? Porque eles representam eles representam 2 alianças. A primeira vez que faltou água e que Deus falou para Moisés ferir a rocha, esse evento representa a velha aliança. Depois, quando aconteceu de novo, lá no final, o Senhor disse para ele falar, esse evento representa a nova aliança. Ok? E presta atenção, irmão. A primeira vez foi a velha, a segunda a nova. Agora presta atenção. Essa rocha que foi ferida, você sabe quem que é essa rocha? Lá no Velho Testamento, quem que ela simboliza, quem que ela era? Quem sabe? Fala aí para me escutar, você que sabe. Jesus. Pode falar sem medo. Jesus, irmão. Jesus é a rocha que foi ferida. Isso está lá em 1 Coríntios 10. Paulo diz que Cristo é a rocha que acompanhava o povo por todo o caminho. É a mesma rocha que estava lá. Ele é a rocha, ele é a pedra angular. E ela acompanhava, Paulo diz que ela acompanhava o povo pelo caminho. E você sabe que lá no Calvário, essa rocha que é Jesus, ela foi ferida. Só que ela foi ferida uma vez por todas. Ela não deve ser ferida novamente. Ela foi ferida uma vez para sempre, e não mais vai ser ferida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque na nova aliança você não fere mais a rocha, você fala a rocha. E quando você fala a rocha, sai água dela. Você está entendendo? Algo mudou aqui. Na velha aliança, tinha algo que o homem precisava fazer. Tinha algo que o homem tinha que cumprir, para que pudesse fluir a água da rocha. Na verdade, tudo na velha aliança precisava de um ritual. Na nova aliança, não. A única coisa que é requerida é que você fale. Só isso, fale. Então,
Eu insisto com você, a fé para receber. Quantos querem receber algo de Deus? A fé para receber se manifesta falando, se manifesta por meio das suas palavras. Mas vamos lá, eu quero me deter aqui nesse segundo evento, não no primeiro, no segundo. No versículo 8, lá de Números capítulo 20, que a gente leu, no versículo 8, a gente vê aqui a ordem que Deus deu a Moisés. E a ordem foi o seguinte: a gente encontra 4 coisas, pelo menos aqui, que Deus ordenou que Moisés fizesse. Primeiro, ele diz: toma o bordão. Primeiro. Segundo, ele diz: ajunta o povo. Terceiro, ele diz: tu e Arão, leva Arão contigo. E quarto, falai a rocha, aí ela vai dar água. Sim ou não, irmão? Então tem essas 4 coisas aqui que o Senhor falou para Moisés, que essas 4 coisas aqui, elas apontam para a nova aliança. Primeiro, tomar o bordão. Mas que bordão é esse? Que eu ainda não entendi, pastor, onde o senhor quer chegar, porque eu não sei que bordão é esse. Tem 2 bordões aqui, irmão, na história. É isso que gera confusão. Você olha e não sabe. Mas tem 2 bordões aqui. Certo? Qual que é esse segundo bordão que o Senhor está se referindo? Lá em Números, no próximo versículo, no 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então, tinha um bordão que estava diante do Senhor. Aí você pergunta: diante do Senhor aonde? No Santo dos Santos. Essa varinha estava lá, no Santo dos Santos, certo? Aí o Senhor falou: pega esse que está lá dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, e vai lá e fala a rocha com esse bordão. Mas Moisés, né, quando ele está ali diante da rocha, ele não usa esse bordão que estava diante do Senhor. A Bíblia até diz que ele foi lá e pegou, mas na hora que ele vai lá na rocha, a Bíblia diz o quê? Que ele usa o seu bordão. Ele nem usa o bordão que o Senhor mandou, e nem faz o que o Senhor mandou, que é falar a rocha. Ele usa o dele e fere a rocha novamente. Ele repete. Certo, irmão? Agora, qual que é a diferença aqui dos dois? Porque a diferença está aqui, que esse bordão que está diante do Senhor, ele representa a graça, irmão. E o bordão de Moisés representa a lei. Você sabe que Moisés é um símbolo da lei. O próprio Jesus ensinou sobre isso, falando isso, certo? Agora, por que esse bordão estava diante do Senhor? Você sabe? Eu vou explicar para você agora. Para você entender essa história desse bordão, você tem que voltar 3 capítulos. Números 17. Números 16, 17 conta essa história. Não vai dar para ler tudo aqui para você, mas dá para me contar. Você já ouviu falar de 3 cidadãos, gente boa, Coré, Datã e Abirão? Quem já ouviu falar? A Bíblia fala que esses cidadãos, no momento lá, eles estavam questionando a autoridade de Moisés e Arão, certo? E estavam causando lá uma certa rebelião. Se Deus tinha dado mesmo autoridade para eles e tal, e isso, aquilo, outro. E o que aconteceu, irmão? O que aconteceu que nessa rebeldia deles, a Bíblia diz que Deus fez a terra se abrir e eles caíram, a terra engoliu eles vivinhos. Até hoje não sabem onde é que eles andam. Você está entendendo? Aconteceu isso, a terra engoliu eles. Aí, ok. Aí no outro dia, o povo está lá inflamado, eles inflamavam o povo, porque o rebelde não é aquele que faz rebeldia sozinho. O rebelde é aquele que movimenta um grupo para se rebelar junto, é aquele que encabeça, né? O rebelde nunca se rebela sozinho, ele quer
tomar de conta da massa. E aí, eles são engolidos, e depois o Senhor, eu vou resolver essa questão aqui de autoridade. Vamos lá. Aí Deus falou, pega aí umas varas de amendoeira, pega uma vara, limpa ela, limpa bem limpinha essa vara, corta se tiver galho, limpa ela bem limpinho, corta um pedaço aí desse galho, e pega 12 pedaços desses, 12 pedaços, e esses, por que 12? Porque cada pedaço de vara dessa vai representar uma tribo. Tinha 12 tribos. E na vara da tribo de Levi, escreve o nome de Arão. Pega a faca. Escreveu assim na... Alguém já escreveu assim no perto de madeira? Riscando. Escreve o nome de Arão. Pega essas 12 varas e leva lá para diante do Senhor, ou seja, diante da arca, lá no Santo dos Santos. Ok? E eu vou mostrar quem tem autoridade, se eu dei ou não dei autoridade. Vamos ler isso aqui? No outro dia, irmão, não foi assim muito tempo. No outro dia, estava lá os pedaços de galho lá, tudo seco. Só tinha uma vara, a de Arão, floresceu. Ok? Não é que floresceu, irmão. Estava cheio de brotinho, tinha até amêndoa já. No pedaço de galho. Você está entendendo? Está lá em Números 17, versículo 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produziram as flores, e dava amêndoas. Para que aponta esse evento, irmão, aqui? Você consegue ver? É isso que eu gosto de estimular os irmãos, a lerem uma história dessa aqui no Velho Testamento, e tentar enxergar que, para quem que aponta esse evento? Em primeiro lugar aqui, irmão, de qualquer interpretação que você faça, aponta para Cristo. Cristo é a vara que ressuscitou, estava morta, mas ressuscitou, floresceu. Você está entendendo aqui, irmão? Ela estava morta, mas foi colocada na presença do Senhor, e de um dia para o outro ela floresceu. Então eu quero te dizer que essa vara aqui, que floresceu, é a vara da graça. Cristo é o bordão da graça. Assim como Cristo também era a rocha que saía a água. Ele é tudo. Você está entendendo? Ele é tudo. Se você olhar cada detalhe, representa Cristo. Porque tudo foi escrito, todo o Velho Testamento foi escrito, não para falar de ninguém, mas para falar de Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Ele é a rocha. Quer ver uma coisa? Ele é a rocha que dá água, né? Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. Mas, se você lembrar, lá em João, no capítulo 19, versículo 34, por ocasião da Páscoa, Pilatos disse, rapaz, vamos deixar esses prisioneiros aí que estão na cruz, pode fugir, acontecer alguma coisa, quebra as pernas deles. Aí o soldado foi lá, mas Jesus, quando ele chegou lá, quebrou as pernas do soldado, mas quando ele olha para Jesus, Jesus já estava morto, porque Jesus foi o que morreu primeiro dos três. Por quê, pastor? Porque Jesus não morreu, irmão. Jesus não morreu, ele entrou na morte. A morte não tinha poder de tomar Jesus, ele entrou na morte. Por isso que quando ele morreu, ele disse, onde está a morte do teu aguilhão? A morte não tinha poder de levar ele, porque o salário do pecado é a morte, mas ele nunca pecou, então ele não morreria, a morte não chegava perto dele. Ele entrou na morte, a ti entrega o meu espírito. Você está entendendo? Morreu. Aí quando o soldado chega lá e vê que ele está morto, o que é que ele faz? Ele quebra os ossos dele? Não. Ele pega uma lança e transpassa Jesus.
E quando ele faz isso, o que é que sai? Quem sabe? Vamos ler? João capítulo 19, 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. E logo saiu o que, irmãos? Sangue e água. Você está entendendo? Ele é a rocha. Da rocha sai sangue e água. Sangue e água. Por que, pastor, sangue e água? Porque são os dois elementos da nossa maior necessidade, irmão. Sangue por causa de quê? Por causa da redenção. Porque um dia nós éramos pecadores e não tinha direito a nada. Precisava da remissão, da reconciliação. Precisava de ele morrer na cruz. E ele teve que pagar com o sangue dele. Mas por outro lado também a água que fala do Espírito, aponta para o Espírito, que é o nosso suprimento completo. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é a unção do Espírito, é o fluir da água jorrando. Você está entendendo aqui? Então dessa rocha que é Cristo, sai sangue e água. Mas vamos lá. Então Deus falou, né, para Moisés pegar o bordão que estava diante dele. Você já sabe o que é o bordão, você já sabe o que é a rocha. Mas Moisés até pegou, mas não usou. Na hora de usar, ele pegou o bordão dele, do antigo, da lei, que ele abriu o mar vermelho, que ele tocou no Nilo, e feriu a rocha. Por quê, irmão? Por que Moisés não quis usar o bordão de Deus, que Deus ordenou? O que você acha? Eu estou perguntando o que você acha, porque a Bíblia não diz. Então não sei. Mas eu posso imaginar. Eu creio que Moisés teve um problema aqui com a ordem que foi dada de Deus para ele. Por quê? Porque de todos os milagres que Moisés fez, esse seria o único milagre movido apenas por palavra. Nenhum outro foi. Então eu creio que isso trouxe uma incredulidade a Moisés. Todo milagre de Moisés tinha uma ação envolvida, tinha um ritual, precisava de cumprir alguma coisa. Faz isso, faz aquilo, tinha derrama isso, mata isso e faz aquilo. Tinha uma série de coisas para que algo acontecesse. Então esse seria o único milagre que ele não precisava fazer nada, só falar. Então ele ficou agora com problema. Como assim? Nenhuma ação? Não, nenhuma ação, mas você só vai pegar o bordão, você não vai bater com ele nada, não faz isso, você vai só pegar o bordão e falar, haja água, só isso. Eu imagino que Moisés pensou, não pode, está muito fácil. Isso é a cabeça de muitos legalistas ainda hoje. Não, isso que o pastor está falando, não acredito nisso, é muito fácil. É muito bom para ser verdade. É só falar. Não. Me ensinaram por muito tempo que tem que continuar batendo, continuar fazendo por causa de ralando, porque se não for, Deus não dá água não. Tem que, brinca com Deus. Não brinques com fogo, não brinques com Deus. Já viu? Irmão cantando isso aí? É melhor brincar com fogo do que brincar com Deus. As pessoas sempre levavam isso, tem que fazer um grande sacrifício, tudo. Aí agora chega Deus e diz assim, não, eu representei já Moisés, porque tudo ali é para representar para nós hoje. Moisés, eu já representei a velha aliança, tu já feriu a rocha só é ferida uma vez. Ela representa Cristo lá na cruz, que foi ferida uma vez por todas. Agora, Moisés, você não fere mais a rocha. Agora é a nova aliança. Já representei a velha, Moisés, para mostrar para os irmãos da Igreja Vida, lá no ano de 2025. Ok? Agora nós vamos representar a nova aliança. Então não fere. Fala para os irmãos lá da Igreja Vida aprender que o poder se manifesta falando. Amém? Então vamos lá. E aí, vamos lá. Você sabe, irmão, isso é tão nítido,
Porque você olha para a vida de Jesus, você vê que Jesus fazia isso, mostrando. O que Jesus fez, irmão? Qual foi o ritual que Jesus fez para o mar se acalmar? Nenhum. Ele mandou: mar se acalma, vento emudece. Ele só deu uma ordem. Qual foi o ritual de exorcismo que o Senhor fez para expulsar demônio? Nenhum. Ele só deu ordem: sai. Ele só mandou, ele só declarou. O Senhor sempre só falou. O que é que ele fez na multiplicação de pães e peixes? Ele só deu graças. Não teve nenhum ritual envolvido, nenhum sacrifício. Foi só abrindo a boca e fazendo as coisas acontecerem. E depois ele ensina para os discípulos ainda, dizendo: olha, você não sabe o poder disso aqui. Você está vendo aquele monte ali? Estou vendo. Você acredita que você pode dizer assim: sai dali e vem para cá? Os discípulos devem... Pois é, tem poder, só você coordenar. Você não sabe o poder que você tem. Você quer ficar fazendo sacrifício? Não. Tem poder quando você declara. Então o que é que você quer declarar hoje? Eu quero declarar que eu sou próspero. Declare, tem poder. Você vai prosperar de maneira incrível. Nem você vai entender como foi que você prosperou, como foi que as portas se abriram para você. Vai acontecer um rebuliço, você vai conhecer alguém, e de repente você está no local, em um ambiente que você nunca pensou em estar. Só porque você chegou bem aqui nesse culto e com fé, entendeu a mensagem do Evangelho e disse: eu declaro, eu sou próspero, abençoado, filho amado de Deus. Aonde eu piso a planta do meu pé, eu sou bem sucedido. O favor de Deus me segue por onde eu ando. Irmãos, com a sua vida não vai ser diferente. Ah, pastor, tem uma enfermidade que está tirando a minha paz. Fala com ela, com a autoridade. Você pode sair daqui? Eu te ordeno, sai, porque a fé da nova aliança se manifesta falando. Fale a rocha, não fira a rocha, fale. Amém? Aleluia. Nem pensei que eu ia estar empolgado hoje assim. Tem irmão que gosta de falar. Mas o que é que ele gosta de falar? O que ele está vendo. Eu estou vendo meu problema. Eu estou vendo uma situação difícil. Eu estou vendo o irmão problemático. Eu estou vendo o marido que não se endireita. Eu estou vendo o filho que não quer nada. Eu estou vendo as minhas contas no vermelho. Eu estou vendo a doença que... A Bíblia diz que o justo viverá pela fé e não por vista. Fecha a sua boquinha para falar do que você está vendo. Se você não gosta, não fale. Abra a sua boca para falar, sabe de quê? Daquilo que você quer ver. Fale daquilo que você quer ver. O povo estava murmurando, falando da situação, mas Deus disse: ensina outra coisa. Manda para eles falar a rocha e sai. Não diga que não tem água, diga: haja água, tem água. Você está entendendo, sim ou não, irmão? Aleluia, glória a Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Segurar o bordão. Levanta a sua mão e faz assim com o bordão da graça. Aleluia, segura o bordão, irmão. Aleluia. Esse é o bordão da graça. Como que era, pastor? Deixa eu contar para você. Como que era esse bordão da graça? Como que era? Porque tinha um bordão de Moisés. Eu já falei para você, tinha 2 bordões aqui. O bordão de Moisés, pastor Ronildo, era aquele bordão imponente, sabe? Aquele bordão, um cajado. Já viu aquele cajado que parece um cabo de guarda-chuva? Sim, uma curva assim. Porque era um cajado de pastor de ovelhas. Vinha para cá. É assim.
Um cajado imponente, pastor de ovelha, era firme, irmão. Passava uma imagem de autoridade, sabe? Uma imagem até, eu posso dizer assim, até uma imagem de uma certa masculinidade, algo austero, sabe? Esse era o cajado de Moisés. Mas por outro lado tinha um outro cajado. Como que era, irmão, o outro cajado? Como que era o outro? Era só um pedaço. Só que esse pedaço de amendoeira, agora não era ele estava cheio de flores, cheio de florzinha, cheio de gominhos. Parece um desenhozinho que a gente imprime para as crianças pintar aquela florzinha. Você está me entendendo? Então, de um lado você tem um cajado, lá de cá você tem um cajado florido, do outro lado você tem aqui um cajado imponente, sabe? Que transmite autoridade. Eu não sei se você está entendendo aqui, mas muita gente faz críticas. Críticas, pastor? Muitos fazem críticas de quê? Que é preciso ter austeridade, firmeza da lei para falar para o povo. Preciso ter essa característica, sabe? Por quê? Porque acreditam que é dessa forma, é com essa dureza, é com essa impressão, sabe, dura, que as coisas vão acontecer. Mas o Senhor disse: não é assim. É com a vara ressuscitada, é com a vara cheia de flores. Você está entendendo? Mas essa igreja, esse pastor aí só prega flores, prega os espinhos, pastor. Para quê? Para os irmãos furar a mão? Não. Né? Já viu os louvores? Que o povo canta: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Eles não sabem, eles estão querendo, pastor, eles estão querendo trocar. E a gente está aqui com o cajado o quê? Da graça, o cajadinho florido. Você está entendendo? Nós estamos aqui com um bordão que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é amor, ele transmite amor. As crianças gostavam de estar no colo dele. Os pecadores vinham até ele e eram perdoados. Os enfermos eram curados. Ele só tinha amor para transmitir. Ele só tinha rosas. Mas por outro lado, lá vem quem? Os fariseus, com o cajadão de Moisés. Tem que bater, tem que fazer. Esse é o cajado. Não sei se você está entendendo aqui o que eu estou querendo falar. Mas vamos lá, estou acabando. Mas pastor, vou tirar uma dúvida sua. Você não sai daqui com dúvida. Pastor Moisés, ele fez errado, né? Que ele não fez o que o Senhor disse para fazer. Mas saiu água. Foi ou não foi? Saiu a água. Saiu a água da rocha. Isso não é interessante, irmão? É porque, irmão, você sabe por que isso aconteceu? Diga comigo. É porque Deus é bom. Irmão, Deus é bom demais, irmão. Deus ama você, Deus ama o povo. Deus não vai deixar o povo morrer de sede por causa do erro do líder. Você está entendendo, irmão? Deus não vai deixar o povo morrer de fome por causa do erro do líder. Deus não vai deixar você morrer por causa do erro do seu pastor. Você está entendendo? Porque Deus ama você. Tem pastores tontos aí, mas mesmo pastor tonto, Deus não vai abandonar as ovelhas por causa do erro do líder, do pastor tonto.
Porque Deus tem compromisso, porque na verdade nós nem somos os pastores mesmo. Nós estamos aqui provisoriamente, mas há um dia que o sumo pastor vai se manifestar e vai requerer todas as suas ovelhas. Amém, irmão? Deus vai tratar com o pastor tonto, mas isso é Ele e Deus. Você está entendendo? Isso é Ele e Deus. Deus vai tratar, irmão, com esse pastor que resolve bater e em vez de falar. Tem pastores que batem e não falam, mas a ordem, fazem como Moisés, a ordem é para falar e não mais bater. Só para você entender isso aqui, Cristo, bater a rocha é Cristo, mas hoje na nova aliança, Cristo, Ele é o quê? O cabeça de um corpo. Tem muita gente batendo em Cristo, batendo no corpo, batendo na igreja. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém, irmão? Mas acredite, Deus tem compromisso, Deus ama você, e você vai receber aquilo que você tem que receber. Então não fique com receio também. Sabe, tem irmão que tem receio. Ah, eu tenho tanto medo, sabe, pastor? Eu tenho medo de submeter a um pastor e esse pastor errar. Tem gente que tem isso. Ele não gosta de andar, não gosta de ter liderança, porque eu tenho medo de submeter uma liderança e ela errar. Eu conheço, já vi pessoas falarem isso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Moisés foi o maior líder da história. Nunca houve um líder como Moisés. Ele foi o maior estadista, maior líder. Nunca houve uma mobilização como Moisés fez. Uma pessoa liderar quase 3 milhões de pessoas no deserto. Isso foi algo, ele é um líder extraordinário. Mas até o maior líder falha, irmão. Mas quando o maior líder, irmão, falhar, ainda assim Deus está sobre ele. E o povo não vai sofrer por causa do erro do líder. Você entendeu? Podia deixar passar um aspecto, mas tem um outro aspecto também. O outro aspecto, né, do porquê saiu a água da rocha, tem um outro aspecto. É que lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, 7, Paulo diz que a lei tinha glória, ainda que desvanecente. Ela tinha um pouco de glória. Não vê que o rosto de Moisés brilhava? Você está entendendo? Então tinha glória. Fez um milagre, ainda que não era a vontade de Deus. Mas vamos lá. Segundo, agora que eu falei do primeiro, já estou encerrando, né? Primeiro, foram 4 coisas que o Senhor falou para Moisés, né? Eu falei só do tomar o bordão. Qual foi a segunda coisa? Ninguém nem lembra mais. Tomarão contigo. Chama o teu irmão, não foi isso? Chama o teu irmão, não vai sozinho não. Levarão. Por quê, irmão? Por que Arão tinha que ir junto? Porque Arão era o sumo sacerdote. Presta atenção, que isso aqui é muito importante para você. Arão era o sumo sacerdote. E na primeira vez que o Senhor mandou bater na rocha, mandou ferir a rocha, Ele mandou levar Arão? Não. A primeira vez não. Por quê? Porque Arão ainda não era sumo sacerdote. Só depois que eles chegaram no Sinai, que ele foi consagrado a ser sumo sacerdote. Ok? Então não foi. Por quê, irmão? Arão aqui, como sumo sacerdote, ele aponta para quem? Para Cristo, irmão. Cristo é aquele que foi feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém. Está lá escrito em Hebreus. Depois você abre e vê. Então, o que é que Deus está dizendo aqui para Moisés? Pega o bordão da graça
Segundo, pega com você o sumo sacerdote também. Presta atenção que a compreensão aqui do sumo sacerdote é vital para a sua fé, viu, irmão? Vital. Por quê, pastor? Porque o sumo sacerdote aqui, irmãos, ele fala do princípio do representante. Coisa que eu já falei outras vezes aqui na igreja. No Velho Testamento, irmão, quem representava o povo diante de Deus era o sumo sacerdote. Você sabia disso? Sim ou não? Era o sumo sacerdote que representava o povo. Deus, ele não olhava o pecado das pessoas individualmente, não. Ele olhava o pecado, ele olhava exclusivamente para o sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote fosse aceito, o povo também era aceito, a nação era aceita. Se o sumo sacerdote fosse rejeitado, a nação era rejeitada. Todo ano tinha uma festa, um dia especial chamado Dia da Expiação Nacional, o dia do Yom Kippur, onde o sumo sacerdote entrava até o santo lugar, o santo dos santos, para sacrificar diante de Deus. Se aquele sumo sacerdote tivesse em pecado, ele morria lá mesmo. O povo, com medo, amarrava uma corda com sinos. Quem queria buscar ele lá se ele morresse? Aí arrastava. Você está entendendo? Era assim. Isso Deus mostrando que para hoje para nós, que o pecado diante de Deus, ele não pode, o pecado e Deus não pode estar junto. Ok? Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, o representante da nação inteira, era um dia especial, o povo ficava aflito, será que vamos ser aceitos? Por quê? Porque se o sumo sacerdote fosse aceito o sacrifício do sumo sacerdote, por um ano, a nação inteira ia ter fartura, ia plantar, ia colher, ia ter riqueza, ia ser uma bênção, ia chover na terra. Agora, se o sacrifício fosse rejeitado, o sumo sacerdote fosse rejeitado, o que é que acontecia? A nação inteira ia sofrer com seca, com tudo. Quantos estão entendendo aqui? Então Deus fez isso para mostrar o que? O princípio do representante, do sumo sacerdote. E quem é o nosso sumo sacerdote hoje, irmão? A nação se alegrava quando tinha sumos sacerdotes fiéis, aqueles homens que eram fiéis, sabe? Por quê? Porque sempre era uma alegria, porque sempre era bênção, sempre era aceito. Mas esses sumos sacerdotes que eram fiéis, eles morriam. Não era para a vida toda, eles morriam. E quem que ia ser o outro sumo sacerdote? O filho dele, porque não podia ser qualquer um. Tinha que ser, passar de pai para filho, tem que ser da mesma tribo. E quem garante que agora o filho era fiel igual ao pai? Nem sempre era. Então, sumos sacerdotes bons morriam. E o outro poderia não ser bom. E o que acontecia? O povo sofria por causa de quê? Do sumo sacerdote que ele tinha, do representante que ele tinha. O que eu estou querendo dizer para você? Que agora, irmão, apareceu um sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, rei de justiça, diz lá em Hebreus, sem começo de dias e sem fim. Ele não morre. Não precisa mais estar preocupado, será que o próximo vai ser bom? Não, ele não morre, ele é o seu representante para sempre. Você está entendendo, irmão? Isso é para você entender que quando você chega diante de Deus agora, você chega através de quê? Do seu sumo sacerdote. Quem que é o seu sumo sacerdote, irmão? Cristo Jesus. Sempre tem que ser através dele. Nós mesmos não poderíamos ser. É por causa do sumo sacerdote. Você está entendendo? Por causa do sumo sacerdote. Ninguém pode chegar a Deus diretamente, ninguém. Deus sempre usou o princípio do representante, ninguém chega. Por isso que Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque Ele é o sumo sacerdote. Ninguém é abençoado se não for através de mim. Porque nenhum de nós temos justiça em nós mesmos. Ok, irmão? Terceiro, tem mais tempo.
primeiro, né, foi segura o bordão. Segundo, levarão. Terceiro, reúnam o povo, né? Porque agora tinha que a congregação estar envolvida nisso. Porque na primeira vez também não tinha a congregação envolvida, mas agora Deus disse, chama o povo. Envolveu a congregação. Por quê, irmão? Por que lá não teve na primeira vez? Porque era a velha aliança. Era a velha aliança. E nós estamos na nova. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, tem um versículo que você conhece, que é o versículo que fala o seguinte: agora todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos pelo espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quantos conhecem esse versículo? Mas você já percebeu que nesse versículo tem uma frase, vírgula, e o restante, você não percebe o que é que ele diz no começo? Cadê? Aqui, ó. Ele diz, e todos nós. O que ele está querendo dizer em todos nós? Porque eu não vou ler tudo para trás, mas você sabe que ele está falando de Moisés. Moisés, que a glória, né, ele ficava refletindo a glória do Senhor e tal, por isso que ele está falando agora, refletindo como no espelho, ok. Mas ele diz agora, todos nós, por quê? Porque na velha aliança era só Moisés. E agora? Agora é todos nós. Reúne o povo. É todos nós. Mateus capítulo 18. O que é que diz lá, irmão? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E se eles concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, falarem, ali lhe será concedido. O que é que o Senhor está dizendo aqui, irmão? O Senhor está dizendo, não apenas pegue o bordão da graça, não apenas posicione-se com o seu sumo sacerdote, mas você também junte o povo, junte com 2 ou 3, como nós estamos aqui hoje, junte-se, e faça a quarta coisa. Qual é a quarta coisa? Fale a rocha. Manda vir água da rocha, e você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você entendeu essa mensagem hoje? Fica em pé comigo onde você está.